Ora bem, e é chegado o momento de conversarmos com a Rita e com a Joana, que juntam-se a nós neste 3 por Todos para partilhar uma história igual, se calhar, a muitas, Na diferentes, verdade certamente. é Rosa e Joana. Eu disse Rita, não foi? Foi a Rosa, exatamente. Rosa e Joana, já começamos a acusar aqui algum sim, é que cansaço. também há umas Ritas por aqui. E é por pessoas como a Rosa e por tantas outras Rosas que aqui estamos nestes 3 dias. Olá, Olá, Rosa. bem-vindas. Antes de mais, muito obrigada, porque não é nada fácil uma pessoa falar sobre estas coisas que nos acontecem, pois não? Não, não é, de todo. Sentes que por falares podes ajudar outras pessoas? Claro que sim, a ideia de falar é mesmo essa. É porque acho que é importante e para as pessoas também terem coragem de falar. Aconteceu-te alguma vez, na perspectiva da vítima, ouvir outra pessoa, sei lá, na televisão, onde quer que seja, a falar sobre a experiência dela enquanto vítima de violência doméstica e isso dar-te força para, quem sabe, um dia ganhar coragem e falar Ao contrário, acho que julgava muito, A de sério? forma errada, sim. Não percebia porque é que não tomavam iniciativa e não faziam Porque é que não nada fogem? Pois. para mudar aquilo. Até ao dia em que isso te bateu à porta. Exatamente. Mas a verdade é que, pelo que sabemos, o teu contexto na infância, o teu e da tua irmã, que cá está, é de uma família com violência doméstica entre os teus pais. Exatamente. Queres levar-nos um bocadinho para essa história? Sim, a diferença na altura, eu também não percebia muito bem o porquê da minha mãe não tomar uma iniciativa, apesar dela falar muito abertamente sobre as consequências que isso tinha e perceber que daquela altura para hoje não mudou muita coisa, mudou algumas coisas, mas que também não havia grandes ajudas e naquela altura ainda havia muito aquele estigma que entre marido e mulher não se metia à colher. E, portanto, hoje em dia consigo perceber perfeitamente porque é que ela não tomou a iniciativa mais cedo. E Ou tens seja, recordação de ser assim um ambiente tenso, um ambiente de medo em vossa Sim, casa? Era bastante, isso? bastante. Como é que uma criança, e junto aqui também a tua irmã Joana à conversa, como é que enquanto crianças viviam esse ambiente? Eu vou dar um bocado de contexto. Nós éramos 5 filhos num T2 e para nós nunca sabíamos como é que o nosso pai ia chegar. Era sempre assim... Pronto, nós vivíamos em constante tensão. Nós até quando ele estacionava o carro sabíamos como... Se ele já estava... Pronto, ele também era alcoólico, bebia muito. E nós nunca sabíamos bem como é que ele vinha. Mas, para realçar aqui que no nosso contexto de casa, nós sempre... Fazíamos muitas piadas com isto entre nós. Nós crescemos muito unidos porque tínhamos essa ligação que ninguém mais percebia, porque nós fomos um bocado incutidos a esconder o que se passava. Como nós já percebemos que é quase regra geral. E a minha mãe, na nossa ótica, era uma guerreira, porque ela mesmo naquele ambiente, ela nunca mostrava medo, ela respondia-lhe, ela lutava por nós. Se ele chegasse, pronto, se ele quisesse nos fazer alguma coisa, ela metia-se sempre nos Metia defendeu. violência contra vocês também? Os Também, filhos? sim. Mas muito mais psicológica, imensa, não é? Porque Mas era Sim, sempre, só esse o alvo medo, era não é? sempre a vossa mãe. o alvo era a minha mãe, sim. Mas até posso dizer que eu acho que a minha irmã foi a que sofreu mais dos 5. Porque eu não sei, ele tinha uma Fixação. tinha uma fixação com a minha irmã e sinceramente foi ela que sofreu mais. Rosa, o que é que te fazia sofrer mais? A violência possível contra vocês, ou seja, essa tensão constante, ou ver a tua mãe sofrer? A nossa mãe. A nossa mãe, Sem dúvida. Porque nós somos pequenos, não temos a força, não temos meios e para ajudá-la. Sim, até porque quando nós crescemos e os nossos irmãos mais velhos, entretanto, saíram de casa e os 3 que ficaram, nós sentimos um bocado abandonados, porque o que é que vamos fazer agora? Ele é louco. Claro, agora somos menos, não é? Para sim. resistir a isto. E 2 raparigas para um rapaz mais novo, portanto. E, na verdade- E os mais velhos eram rapazes, portanto, enquanto Sentiram-se eles lá mais estavam... desprotegidas, estavam mesmo mais... em termos de força, Sim, não é? Sem dúvida. E acontece muitas vezes, não sei se era o vosso caso também, quando há aqui alcoolismo à mistura, haver um bocadinho aquela ideia do ele até é boa pessoa, só quando bebe é como se fossem quase 2 personalidades. Há assim uma certa. Também sentiam isso no vosso contexto, uma espécie de desculpabilização. É A boa minha mãe pessoa, tinha, só que fica tinha alterado, esse não é? tique. Aliás, quando o meu pai foi julgado, no próprio tribunal chamaram-lhe a atenção porque ela estava sempre a dar essa desculpa, que ele Não. só era assim quando bebia. E deram-lhe a explicação em tribunal que não,
ele fazia bêbado que pensava em sóbrio, só ganhava coragem. Ou seja, para tu falares em dizeres do meu pai julgado, é porque houve então uma denúncia da tua mãe, uma Houve queixa, uma denúncia da minha mãe. e esse processo seguiu. Seguiu. Demorou quanto tempo até ainda entre a tua mãe Isto fazer é muito queixa? importante. Isto é muito importante porque isto para mim é a mensagem principal que eu quero passar. Porque quando os meus irmãos saíram de casa, foram eles que tiveram a iniciativa de chamar a polícia. A polícia, quando veio, a primeira vez que veio, para nós era como, vamos ser salvos, vai correr tudo bem a partir de agora. Mas não, eles chegaram lá, fizeram a queixa e foram-se embora. E nós E vocês sentiram que não aconteceu nada. ficamos não é? sozinhos. Sozinhas Não com ele aconteceu outra mesmo vez. Nada. Ele disse: eu não fiz nada, nem pediram para entrar dentro de casa, simplesmente foram-se embora. Foram só recolher aquela informação e pronto, uma coisa quase E burocrática. nós achamos que muitas mulheres morrem por causa disto. Porque Aí depois ainda fica com mais raiva raiva, ainda só. exatamente. Sim, Quando o meu pai, uma- mesmo quando foi a julgamento, voltou para casa. sim. Quantas vezes... E seguia a minha mãe, seguiu ainda durante imenso tempo, depois de ele já estar afastado da nossa casa. Quem fez a queixa foram vocês ou foi a vossa mãe? A primeira nossa- vez que chamámos a polícia, que foi à porta de casa e que não fizeram nada, fomos nós. A segunda interação já foi mesmo a minha mãe que foi à esquadra e que apresentou seguiu mesmo tudo, queixa. tudo, não. Ele passou a noite nos calabouços, depois no dia a seguir voltou para casa, como se nada tivesse acontecido. Quando se deu o julgamento, o que é que aconteceu? Foi condenado a alguma pena? O meu pai foi apanhado em flagrante delito, porque a polícia só atua se forem apanhados em Que é flagrante. muitas vezes difícil na Que é violência muito doméstica, difícil. não é? E no caso, ele só foi a julgamento porque no dia em que ele foi apanhado em flagrante delito, ele foi apanhado mesmo com uma arma, com Não registada. que não estava Uma arma registada, ilegal, exato. estava carregada, tinha munições dentro do carro e isto foi um processo quase de 2 horas de revistarem os carros dele até descobrirem realmente que ele estava armado e tudo O mais. que sentem pelo vosso pai agora? Não sinto nada. Eu também não. Até a última vez que eu o vi, porque fui visitar um tio meu, ele nem me conheceu. A separação foi em 2012. Portanto, não sinto nada. Não tenho pena, não tenho raiva. Só quero é que ele esteja longe. Claro. Oh Rosa, e depois tu própria aqui já disseste que durante muito tempo olhaste para as coisas com porque é que a minha mãe não faz queixa, porque é que ela não sai, até esta ideia um bocadinho de julgar, como estavas a dizer, e depois uns anos mais tarde tu própria te viste numa situação destas. Exatamente. É impressionante, não é? Como é que poder-se achar que é para se perceber quão às vezes isto se... Nem se dá conta, não é? Quando dás Exatamente. por ti já estás outra vez Como é que- metida numa como é que Vai-se isso situação. dando acontece, conta. O meu caso serviu-me a minha mãe como exemplo, porque eu ao Reconheceste ver- alguns sinais. Reconheci os sinais. Mas sim. como é que isso aconteceu? Namoravas, obviamente? Sim, nós namorámos quase 5 anos. E parecia tudo Os normal, a primeiros 2 certa anos eu não tenho o que dizer. A partir do 3º ano, que já havia uma filha em comum, aí sim comecei a dar conta dos sinais, porque ele também começou a beber, também fumava drogas, já comecei a ver alterações de comportamento, comecei a notar que ele me tentava afastar das pessoas, já julgava o que é que eu vestia, já julgava o que eu podia dizer. Depois havia muitos comportamentos que para mim eram normais, para ele era tudo fora do normal, ninguém era bom o suficiente para estar connosco. Portanto, É uma comecei coisa a meio perceber- obsessiva, só podem estar os dois Sim, juntos e o resto do mundo é ele um chegou inimigo, não ao é? ponto de ter ciúmes da própria filha. A filha precisar de ir para o hospital e ele achar que a minha filha internada, e ele achar que eu tinha que sair do hospital porque ele precisava de mim em casa. E tu viste isso logo como anormal ou como trouxeste isso de casa de alguma maneira? Comecei a Te perceber sentiste num habitat ao qual estavas acostumado? Ou seja, também, pode também, acontecer isso? Sim, eu comecei a perceber que aqueles comportamentos eu já os tinha visto. Comecei a perceber a gravidade deles. Quando comecei realmente a perceber onde é que eu estava, já não estava bem. Já fui ter que procurar ajuda, porque eu tinha a minha mente a pensar uma coisa, mas o meu corpo a reagir de outra forma diferente. E quando cheguei ao meu limite, aí percebi que estava no sítio errado. E quando dizes procurar ajuda, o que é que fizeste? Eu já estava mesmo a pensar a matar-me. Estava a pensar que já não tinha opções. E como é que conseguiste inverter essa... Porque eu tinha consciência. E isso irritava-me. Eu tinha consciência de que estava a entrar num buraco negro, mas não conseguia sair dele. Foste tu que Porque ele procuraste, usava a minha filha. foste tu que procuraste ajuda. Sim. Eu fui ao posto médico, na altura, expus a situação no médico de família e pedi ajuda. Quanto tempo durou essa vida em conjunto? Há quase 5 anos. E teve processos judiciais também? Foi Está a fácil decorrer. afastar-te? Está a decorrer. Sim. Eu fui ao médico, comecei a tomar comprimidos para a ansiedade, porque comecei a ter muitos ataques de ansiedade, ataques de pânico. Eu não conseguia estar dentro da minha casa. Não sabia o que é que havia de responder, porque não queria alimentar as outras coisas. Comecei a ser violada,
E, portanto, isso tudo começou-me a levar a um extremo e peguei nas minhas filhas e fugi. E numa altura como essa conseguiste, por exemplo, falar com a tua irmã, que é uma pessoa que à partida Não falei com ninguém. não conseguiste não falou. falar, apesar Não. dela saber também o que isso é, de já Sim. ter sentido na Não pele. consegui. Foi a única pessoa com quem eu consegui desabafar na altura foi mesmo com a médica, porque pedi ajuda, porque já estava no meu limite e pedi ajuda à minha mãe. E disse, eu preciso sair daqui, preciso de ir para algum lado. E peguei nas minhas filhas e fugi. Que mensagem é que querem deixar aqui hoje, Rosa e Joana? Sem dúvida para terem atenção aos sinais, porque eu podia ter feito alguma coisa mais cedo e não se calarem, não terem medo. Não é fácil, mas não se pode ter medo. E para mim é mesmo... Ai, desculpem. Estamos todos emocionados, Joana. Não és a única. Para mim seria mesmo com a polícia, com o apoio judicial. Eu acho que mesmo a minha irmã, mesmo agora no caso que está a decorrer, está a ser muito julgada, mesmo com a proteção dos menores. Eu espero mesmo que a resposta seja mais rápida e que tenha mais apoios, porque é mesmo por causa disto que as mulheres morrem tanto. Claro. E a nossa mãe teve sorte, ela teve sorte, mas não sabemos até quando. Porque nós nunca estamos descansadas, porque ele agora está calmo e pode chegar uma altura em que ele pensa, já não tenho nada a perder. Por isso ninguém está a salvo e é mesmo, reparem nos sinais, falem, mas por favor, alguém que crie uma melhor estrutura para estas mulheres, porque Para ajudar rápido. as mulheres têm sempre que se esconder e os homens estão livres. O meu pai está livre, o ex-namorado dela está livre e eles podem fazer o que quiserem. Nós é que temos que andar com medo, que temos que nos esconder e não é justo. Como é que vocês estão agora, neste momento? Estão a refazer a vida? Rosa, estás a refazer de alguma maneira a tua vida? Está muito complicado. Está muito complicado, porque ele vive a 10 minutos da minha casa. Eu tenho um botão de pânico que não serve para grande coisa, porque nós tocamos, aquilo demora imenso tempo. A própria, quando nos entregam o botão, dizem, se tiver oportunidade, ligue primeiro para a esquadra. Então imagino, se ele aparecer à minha frente com uma pistola, eu vou ter tempo de ligar para a esquadra. Não vai dar tempo. Ou seja, E- acaba por ser um botão um pouco inútil, não é? Nesse É sentido. completamente inútil. Não cumpre a sua funciona. função. Não. Mas eu queria agradecer, Eu acho percebo que em nome que das três, porque apesar desse medo que obviamente existe, foram as duas muito corajosas de estarem aqui hoje connosco. Obrigada a nós Muitíssimo por essa obrigada. iniciativa. E a dar Sem voz dúvida a nenhuma. outras mulheres que não vão estar cá, que E não, espero não que querem, sempre não todas podem. elas ganhem coragem. Claro Não que é sim. fácil, é um processo muito difícil. É muito mais fácil desistir, sem dúvida, mas que tenham coragem. Adorava que daqui a um ano, estamos em junho, daqui a um ano, em 2026, nos fossem visitar à rádio com a vida mais estruturada, com tudo a correr bem. Mais razões para sorrir. Isso. Claro que sim. Obrigada, Rosa e Joana. Obrigada Muito eu. obrigada.